Olá, estamos juntos novamente. Mais um estudo da Palavra de Deus no Evangelho de João. Se você está nos acompanhando, você é um guerreiro vitorioso, um estudante da Bíblia. E eu queria convidar você a orar, dedicando esse tempo, nosso tempo aqui, para aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor. Vamos juntos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra mostra quem é Jesus. Jesus a quem nós amamos. Nós já estamos aprendendo que Jesus é uma parte de Deus aqui conosco. Jesus é o Deus que se fez gente igual a gente, por amor a gente. E por isso nós o amamos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ajuda-nos a entender isso. Queremos ser suas ovelhas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, nos capítulos 9 e 10. Eu quero que você recorde comigo algumas coisas. A primeira delas, acho que muita coisa não tem muito tempo para ficar recordando. E a tecnologia nos ajuda muito nisso, não é? É só você assistir as aulas anteriores, né? Aí você recorda muita coisa, aí você apreende muita coisa, e aí você vê também as falhas do professor, mas isso faz parte da vida. Paciência. Eu quero destacar agora com você o texto base de todos esses livros, de todos esses sinais registrados no Evangelho de João. Porque você sabe que no Evangelho de João, aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João não há milagre. O que existem são sinais. E a gente está tentando descobrir os 7 sinais que empurram a gente para entender qual é a essência do Evangelho. E você já sabe qual é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A essência do Evangelho que os sinais apontam é que Jesus veio para morrer por mim, por você, para pagar o pecado e nos abrir um caminho de acesso direto a Deus, como nós fizemos agora, coração, só por causa do que Cristo fez. Então, no Evangelho de João, lá no final, no capítulo 20, no versículo 31, está escrito isso aí, ó, mas estes, ou seja, estes sinais, esses episódios, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Por que está dizendo isso? Porque o próprio autor lá no capítulo 20 vai falar, muitas outras coisas poderiam ter sido escritas, mas estes registros feitos pelo evangelista João estão aí para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo nele, nós vamos ter vida no nome dele. Olha que coisa legal, que coisa interessante. E você sabe que a gente já fez uma caminhada. E você também já deve saber que, já que são 7 sinais, que a gente está caminhando para o final desses estudos, não é? Você já acompanhou, e se não acompanhou, é só você voltar aos vídeos anteriores. Nós temos o primeiro sinal, que são novos tempos, é um novo momento, é um novo período, é o marco do começo do Evangelho de Jesus. São novos tempos. O que era água se transforma em vinho, porque a presença de Jesus está ali. O que era religiosidade, como Nicodemos, vai ser uma proposta de mudança de vida, de nascer de novo. O que era incredulidade e afastamento das pessoas, como a mulher samaritana, vai se tornar uma fonte que vai brotar dentro de nós. O que a religião era uma fonte de lucro. Jesus expulsa os vendilhões do templo e mostra que o grande lucro
é ser seguidor de Jesus. E aí depois nós temos o segundo sinal. O que é interessante desses sinais é que eles não vão ter toque, né? É pela palavra que as coisas acontecem. Foi pela palavra quando Jesus falou: encham as talhas. Eles obedeceram e o milagre aconteceu. Agora, no segundo sinal, Jesus vai dizer para aquele homem, para aquele servo, para aquele oficial: pode ir para casa, porque o seu filho está curado. E aí ele obedece e descobre que naquela hora que Jesus falou, a cura aconteceu à distância do filho dele. No terceiro sinal, a gente vai ver a identidade, a autoridade de Jesus, porque só Deus pode falar assim: levanta, toma a tua cama e anda. É muito curioso aquele homem, 38 anos ali na beira do tanque de Siloé. Falei que não ia recordar, mas não dá, né? Professor Fogo, na beira do tanque de Siloé, ele estava esperando uma coisa extraordinária acontecer, e o extraordinário, Siloé é da lição de hoje. No tanque de Betesda, ele vai descobrir que o verdadeiro tanque de Betesda é Jesus, não é? Que é a casa da misericórdia de Deus. Depois, no quarto sinal, a gente vai ver Jesus multiplicando os pães, e a partir do quarto sinal a gente vê uma coisa muito curiosa, é que isso acontece durante festas, né? Jesus multiplica o pão numa festa da Páscoa. Depois você tem, que a gente viu na lição passada, muita resistência, muita crise, porque eles não queriam aceitar que Jesus era Deus, e aí tem muito problema. Quem segue a Cristo e não tem problema, tem alguma coisa muito errada. Porque é óbvio, nós estamos na contramão da história, nós estamos com valores bem diferentes dos valores do dia a dia, e quem segue a Cristo, um dos sinais é que há resistência e há crises. Todos os profetas enfrentaram isso, os apóstolos enfrentaram isso, o próprio Cristo enfrentou isso, e aqui no Evangelho de João, depois que chegar o momento certo do Senhor, ele vai dizer: no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo, eu estou com vocês. E hoje nós vamos ver Jesus como bom pastor. E a gente vai ver isso de forma gradual, de forma gradativa. E eu espero, eu peço tanto a Deus, para ser muito claro, porque não adianta só o Senhor falar comigo. De alguma forma, essa é a minha missão, é tentar transferir para você o que Deus falou comigo. Mas a melhor forma disso acontecer é você lendo as Escrituras. Porque às vezes uma palavrinha, uma expressão, uma informação que eu trago para você como professor de Bíblia, basta para que você leia o texto e o texto te dê vida. Porque o fundamental é o que você descobre lendo o texto bíblico. Por isso, faço questão de ler os textos bíblicos. Eu subdividi esse texto aqui em cenas, em episódios. Em 8 episódios, capítulo 9 todinho, em 8 episódios, e eu queria que você me acompanhasse em cada um desses episódios, está bem? E também, assim, não é que essa é a palavra final. A palavra final é o que está nas Escrituras. É isso que está valendo. Lá. Cena 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Eu tenho tentação de comentar os textos, né? O texto bíblico é muito rico. Ao passar por ali, Jesus viu um cego de nascença. É claro, o cego aqui não viu Jesus, porque era Jesus que estava vendo.
Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Eu queria que você atentasse bem, muito bem para isso. Porque essa cena 1 vai revelar para a gente o jeito como nós construímos a religiosidade do nosso tempo. É verdade. A gente sempre pergunta de quem é a culpa. De quem é a culpa? Quem é culpado pelos sofrimentos humanos? E eles vão perguntar: Senhor, de quem é a culpa? Verso 3. Verso 2 ainda: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu queria que você atentasse para isso. Porque toda a religião é estruturada nesses valores aqui. A gente acha que quem pecou foi a pessoa que está sofrendo. Quem pecou, às vezes, foi uma culpa, alguma coisa do passado, aquela coisa de maldição hereditária. E a gente coloca, se você não consegue resposta nem para um nem para outro, você coloca a culpa em Deus. E foi exatamente o que aconteceu aqui com os apóstolos, né? Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus fala: nem ele, nem os seus pais, mas a glória de Deus vai se manifestar nisso. E eu queria que você pensasse comigo: quem é deficiente? Quem é o deficiente? Quem é aquele que sofre tanto com as deficiências, não é? Aqui parece que é o cego, mas será que é? Vamos para a segunda cena. A segunda cena é Jesus cospe, faz lama com a sua saliva, coloca nos olhos do cego e dá uma ordem: vai lavar-se no tanque de Siloé. Olha que coisa! Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Estamos lá, vamos para o verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Você viu que o celular tocou, né? É porque gravar e sem desligar o som, aí realmente ele vai tocar algumas vezes. Muito bem, Jesus está falando assim: nem ele nem seus pais pecaram. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sabe que eu leio aqui? Jesus fala: faça o que lhe cabe. Não adianta você procurar quem é o culpado por isso, se são as pessoas do passado, se é alguém no presente, ou se é mesmo alguém no futuro. Não adianta você procurar culpado. Não adianta. Sabe o que adianta? Você fazer o que deve ser feito. E o que deve ser feito? Amar. O que deve ser feito é a referência maior do Evangelho de João. Amar as pessoas. Compreender as pessoas. Ter compaixão das pessoas. Às vezes a gente só quer teorizar sobre as coisas, quando na verdade valeria muito mais um abraço, mesmo na época de pandemia virtual, valeria muito mais um afago, uma compreensão, do que uma recriminação. Mas a religião, todas elas, trabalham com isso. Então, nós já vimos a cena 1, agora vamos ver a cena 2. Olha que coisa interessante. João 9, verso 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Verso 7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. É isso. O Evangelho de João mostra que é pela palavra do Senhor que as coisas acontecem. Não foi o lodo, mas é porque o que era cego obedeceu e foi até o tanque de Siloé para lavar-se.
Eu acho que o segredo é obediência. Eu e você precisamos aprender a obedecer. Então, na cena 3, a gente vê que as pessoas desqualificam o cara que foi criado. Mas por que Jesus manda o cego lavar-se no tanque de Siloé? Porque o nome significa o enviado, porque o próprio cego era enviado para lá. E porque lá, não esqueçam que isso ocorre durante uma festa, estava apinhado, repleto de sacerdotes, de líderes religiosos, que estavam envolvidos na festa da dedicação. Então, quando o cego de nascença vai lá e lava os olhos e começa a ver, sem saber quem o tinha curado, o texto bíblico vai dizer isso, a cena 3 é esse momento em que eles desqualificam, não acreditam, e a gente vai entender por quê. Por que eles não acreditam que o cego de nascença foi curado? Vejam, verso 8, há uma mudança aqui. Há uma mudança neste homem. Seus vizinhos, verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Então, olha, houve uma modificação nele, já não é mais a mesma pessoa. Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. E aí interrogaram: como foram abertos seus olhos? Como isso pode acontecer? E ele respondeu: um homem chamado Jesus, só tinha ouvido falar de Jesus. Misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Aí perguntaram para ele: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então eles levaram aos fariseus esse homem. Por que isso? Eu não sei se isso já te incomodou na leitura. A mim incomodou muito lá atrás, na minha adolescência. Eu li esse texto e ficava, gente, muitas partes desconectadas. Por que eles vão mostrar para o fariseu que o cara que era cego agora começou a ver? Aí, ao longo do estudo, a gente vai percebendo, e ao longo da leitura você vai percebendo que havia espalhado, a religião havia espalhado para todos os cantos. Primeiro que a pessoa que tivesse alguma deficiência era um castigo que tinha de Deus. Castigo para ela mesma, porque pecou ainda no ventre, ou porque os seus pais pecaram. Olha que ideia que se tem de Deus. E outra coisa também que eles falaram, já que ele nasceu em pecado e nasceu cego, é porque era um castigo de Deus. Quem é que poderia revogar um castigo dado por Deus? Pensa. Só Deus. Por isso, nenhuma história de cegos de nascença, ou de pessoas leprosas, ou pessoas doentes de nascença, havia ainda sido registrada. Por isso, todo o povo vai falar assim: ele era cego de nascença, ele era cego de nascença, e ele foi curado. Então, esse homem que o curou é Deus, ele tem contato direto com Deus. Então, é muito interessante eu e você percebermos isso, que essa cena 3 já vai revelar de novo a ideia de que os sinais vão revelar quem Jesus era e o que é que Jesus fazia. Muito bem, vamos então à cena número 4. A cena número 4 vai nos dizer que Jesus era Deus, e sempre foi. A obra que Deus podia fazer, Jesus está fazendo. E é interessante, aqui, na cena, entre a cena 3 e a cena 4, é que, na verdade, Jesus não aparece. Você percebeu isso? Jesus não vai aparecer, né, entre a cena 3 e a cena 4. E o que aparece? Testemunhos
sobre Jesus, testemunhos da atuação de Jesus na vida daquelas pessoas. E é interessante, às vezes a gente critica muito os fariseus, mas eles tinham a tarefa de investigar quem era ou não Deus. Eles eram os mestres da lei, eles eram os senhores da Torá, então eles sabiam muito o Antigo Testamento, sabiam o ritual todo e sabiam que muita gente era charlatão e queria enganar o povo, então não há problema nisso. O problema é a resistência que eles criaram lá no sinal passado, a resistência que eles criaram em quebrar seus valores. Sabe de uma coisa? Deus não cabe em nossas caixinhas religiosas, qualquer que seja a nossa religião, a minha e a sua. Deus não cabe em nossos conceitos. Se Deus couber em nossos conceitos, ele não é Deus. Por isso ele sempre nos surpreende, por isso a gente está sempre aprendendo dele. Vamos ao versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, aí ele contou a história. Preste atenção, isso é muito interessante. Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus começaram a dizer, esse homem não é de Deus, por não guarda o sábado. Então, se primeiro eles desqualificaram os vizinhos lá, desqualificaram o cego. Aí ele falou, não, sou eu mesmo, testemunho do cego. Agora eles vão desqualificar a hora em que o milagre foi feito, ou seja, colocam Jesus na caixinha de que no sábado Deus cruza os braços e não pode trabalhar. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer sinais tão miraculosos? E houve divisão entre eles. Então, desculpem, mas eu acho que não foi. Acho não, tenho certeza, não foi por acaso que Jesus fez esse milagre da forma como fez, para revelar num sinal claríssimo, que ele é Deus. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que você diz, então, a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, no mínimo ele é um profeta, né? Porque só os profetas faziam essas curas extraordinárias e tinham contato direto com Deus. Os judeus não acreditavam que ele fora cego de nascença, e havia sido curado enquanto isso mandaram buscar seus pais. Então perguntaram, este é seu filho? Olha que coisa interessante. Eles não podiam admitir, primeiro, que um cego de nascença fosse curado. Segundo, que essa cura tivesse ocorrido num sábado. E eles já deveriam ter aprendido lá, porque foi assim lá com o paralítico do tanque, está lembrado? O paralítico do tanque de Betesda? Então, agora, diante de todos os sacerdotes, ele se mostra curado e vão perguntar o que aconteceu com ele. Olha que testemunho, o testemunho é muito, muito forte. Pois é, e esta é a quinta cena. A quinta cena é a hora que eles perguntam ao pai, aos pais daquele homem, né? Porque eles não acreditavam mais no homem, né? Então perguntaram, este é seu filho? Verso 18. Aí eles falaram assim, que ele é meu filho, eu sei, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, a idade ele tem, falará por si mesmo. E agora a explicação, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Olha que cena interessante, porque eles queriam transferir para os pais a responsabilidade do filho.
Então, assim, olha, eu sei que ele nasceu cego, a gente não tem nada com isso. Pergunte a ele. E chamaram, então, o cego, novamente, chamaram o cego. E aí é a sexta cena. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, ou seja, você está mentindo, pare de mentir. Sabemos que este homem é pecador. Olha, já afirmaram agora, se o cego, o ex-cego, falou que Jesus era um profeta, eles já afirmaram que Jesus é um pecador. Aí ele, no versículo 25, ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Então lhe perguntaram o que fez ele, como lhe abriu os olhos, e o cego vai perdendo a paciência. É muito interessante pensar em pessoas com deficiência, e todos nós temos, cada uma no seu nível. Eu tenho grandes deficiências, um cego tem a deficiência dele, um surdo tem uma deficiência dele. Todos nós, no fundo, temos necessidades e necessidades especiais. É muito interessante porque eles pensavam que o cego estava amaldiçoado porque ele não tinha contato com a Torá. Mas vejam como esse homem conhecia as Escrituras. Vejam como mesmo sem ver, ele sabia o que as Escrituras diziam. E isso é tão emocionante. Eu tenho um cunhado que, por causa da diabetes, ele ficou com uma visão muito limitada, muito curta. E ficou feliz porque a sua filha e o seu genro lhe deram a Alexia de presente. E aí ele falou: agora eu posso ler a Bíblia. Ele pergunta: Alexia, o que diz João, capítulo 9? E ela vai falando. Olha que coisa extraordinária. Então o problema do cegueira é nosso. O pior cego é aquele que não quer ver. Viu, Toquinho? Lembrei de você aqui. Pois então, ele disse, verso 27, eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, por que querem me ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O cego, o ex-cego, desafiou os mestres. Cego Então insultaram, está no versículo 28, disseram: discípulo é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou por Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde vem. Aí o cego continuou desafiando o pessoal, né? Olha, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde vem, contudo ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores. Vejam, o cego sabia das coisas, ele é cego, mas não é bobo, preste atenção. Mas Deus ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. É lindo, essa história é maravilhosa. E a cena 7 é a expulsão. Os líderes religiosos, sem saber o que fazer e como responder a esse questionamento, não só dos vizinhos, nem só do povo, deles mesmos, eles expulsaram aquele homem da sinagoga. E aí a cena 7 é a expulsão. Jesus ouviu que o tinham expulsado da sinagoga. Então encontra o homem e vai dizer para ele: você crê no Filho do Homem? Aí o cego, que não tinha visto quem o tinha curado, mas desconfiou pela voz, né? Você sabe que cegos ouvem muito bem, aguçam sua visão. E ele fala: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus diz: você já o tem visto, e é este, aquele que está falando contigo. O homem adorou a Deus na pessoa de Jesus e faz com Jesus o que todos nós devemos fazer: adorá-lo como Deus. E agora vamos para a última cena, capítulo 9, finalzinho do capítulo 9.
verso 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: ó, a carapuça servindo aí, acaso nós também somos cegos? Jesus lhes disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, a gente é salvo, a gente é curado da cegueira espiritual pela graça, só pela graça. Eu e você que temos deficiências, problemas, é que temos que admitir esses problemas e temos que reconhecer que é em Jesus que a gente tem a solução para os problemas. Então foi todo o capítulo 9. Pensa comigo agora, pensa, por favor, pense comigo. Se o texto do capítulo 10 tem conexão com o capítulo 9, é óbvio que tem. Porque você vai ver aqui como Jesus revela a maldade, a esperteza, a astúcia, a malícia de toda a religião. Porque o capítulo 10, ele vai continuar: eu lhes asseguro que aquele que não entra pelo aprisco da porta, mas sobre outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ele usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele havia falado. Aqui, Jesus vai falar, verso 7. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. De novo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. Agora, veja comigo aqui. João 9 vai mostrar cegueira e visão. E, obviamente, faz conexão com João 10, porque lembre-se que nas cenas, a penúltima cena, o cego é expulso da sinagoga. Ele não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Então, acompanha aí comigo. Número 1, Jesus vai confrontar os conceitos da religião. Às vezes a gente tenta colocar Jesus numa caixa, mas ele não, como Deus, ele não se encaixa numa caixa. Número 2, deficientes. Todos nós temos sua dimensão de deficiência. E como a dimensão da deficiência daquele homem que era cego serviu para manifestar a glória de Deus, todas as pessoas transformadas pelo poder do Evangelho também têm em sua dimensão de deficiência manifestação do poder de Deus. Quer um exemplo? Paulo era arrogante, Paulo era marrento, perseguia os cristãos, e a vida inteira de Paulo foi testemunhar que nele a glória de Deus se manifestou, porque Jesus para ele no caminho de Damasco e vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É na nossa fraqueza que a gente encontra a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Número 3, Jesus é Deus. Mas como conviver com o novo? É bem complicado isso, né? Porque a gente fica falando sempre, vamos novo de Deus, mas o novo é muito difícil. Como é que a gente vai conviver com o novo? Sabe como? Convivendo. Né? Vivendo junto. Estando próximo. Só tem um jeito de descobrir que Jesus é Deus, seguindo a Ele.
só a Ele. E aí vem o número 4, que eu gosto muito disso, de pensar nisso. Menos respostas prontas, mais confiança no pastor. A gente precisa, a verdadeira religião, a Bíblia vai dizer que é cuidar dos pobres, das viúvas e tal, mas a verdadeira religião, a verdadeira religiosidade é a nossa proximidade com Deus. E Deus sempre nos surpreende. Menos respostas prontas e mais convivência. É horrível quando a pessoa chega para você e vai dizer, é assim, assim, assim que Deus age. Não acredite nisso. Deus age de maneira específica na minha e na sua vida. Sabe, no texto bíblico vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Depois o Novo Testamento vai dizer que a multiforme graça de Deus. Eu gosto de pensar que Deus tem um jeito gracioso de lidar comigo, porque Ele sabe a minha estrutura, lembro de que sou pó, sou frágil, sou pecador, e Ele sabe exatamente a forma como Ele tem que lidar comigo. A mesma coisa, creia nisso, acontece com você. Não tem uma caixa pronta onde todas as respostas estão ali. Como foi com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus vai se revelando gradativamente. Vamos crescer, como Pedro falou, na graça, no conhecimento de Jesus, de graça em graça, de degrau em degrau, de honra em honra, de louvor em louvor, de glória em glória. Vamos tentar entender por que é que ele fala sobre o bom pastor. Eu não sei se você sabe, mas depois você pode pesquisar na internet. A primeira grande imagem que marcou a igreja primitiva é de Jesus como pastor, como bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus aqui, nesse texto, ele é a porta, mas ele também é o pastor das ovelhas. Tá aí para você ler João 10:11. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, preste atenção nisso, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas, aqui acho que ele estava falando de mim, viu? De você. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu gosto muito, eu me emociono mesmo com isso. Nós somos todos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos todos dependentes dessa bondade e dessa graça de Deus. Agora eu quero que você pense comigo. O pastor entra pela porta. O porteiro abre a porta para o pastor entrar, porque ele não entra por outro lugar, é pelo lugar certo, pela porta. Jesus veio cumprindo toda a lei, cumprindo todas as regras, para mostrar que ele era e é o nosso Salvador. As ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome. Isso me lembra aqui no episódio da ressurreição, quando Jesus fala Maria, e ela fala, é o mestre. Ou quando Jesus vai falar Lázaro, e ele vem para fora. Jesus me conhece, sabe meu nome, e diz, Hudson, e eu sei, pelos olhos da fé e pelos ouvidos da fé, que é Jesus falando comigo. É muito interessante que esse pastor vai mostrar o bom abrigo de cada um. Mas eu queria que você, por favor, abrisse sua Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo... Eu falei Ezequiel, capítulo 34. Por que eu estou pedindo para você abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 34? Sabe por quê?
porque esse era o texto que era lido na festa. Você lembra que era uma festa? Que tudo isso rolava durante uma festa, que não é por acaso que Jesus faz o que faz nesta festa. Que festa é esta? Que mistério é este? Ezequiel 34 vai dizer que Deus odeia os pastores maus. Verso 10, livrarei o meu rebanho da boca deles. As ovelhas não servirão mais de comida. Porque, verso 11, assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Ezequiel 34 era o texto lido durante a festa da dedicação, ou a festa chamada Hanukkah. E é nessa festa, a festa das luzes, que você vai ver Jesus falando, fazendo aquele cego enxergar novamente. É aqui, na festa da dedicação, nessa menorá com 8, não é menorá, o nome é Hanukkah mesmo, com 9 braços. Porque você sabe que a menorá tinha 7, né? 3 de um lado, 3 do outro e 1 no meio. Então você tem a menorá ali. Mas nesta festa, especificamente da dedicação, era Hanukkah, que era mais um braço, formando então 9 braços. E o primeiro dia se acendia, quando começava a festa, se acendia a primeira lâmpada, e todas elas iam se acendendo a cada dia de fora para dentro, para mostrar que Jesus era a iluminação de todo mundo. A festa tem referência, não tem referência no Antigo Testamento, só tem essa referência na Bíblia aqui, em João capítulo 10. Por quê? Porque esta festa é a festa da dedicação que foi celebrada e foi promulgada no período do intertestamentário, no período dos Macabeus. Por isso, a festa tem esse significado. Agora, eu queria que você pensasse muito nesse Jesus maravilhoso que se revela a nós nas Escrituras Sagradas. Esse Jesus que faz com que a gente tenha uma dedicação completa, que a gente perceba que a festa de dedicação, festa dos tabernáculos, a Páscoa, as 2 vezes que aparece, não é acidente, não é por acaso. Não é por acaso que Deus cura um cego na festa da dedicação. Não é por acaso que no meio da festa dos tabernáculos, quando as pessoas questionavam muito estarem morando em tendas e relembravam isso, Jesus também sofre a perseguição. Não é por acaso que numa festa da Páscoa Jesus é o pão da vida. Não é por acaso que Jesus vai falar para aquele aleijado: levanta, toma a tua cama e anda, cuida da tua vida. Vou dizer uma coisa para vocês para encerrar. Eu me emociono quando leio esse texto, porque foi a partir do texto do cego de nascença que eu comecei a descobrir que existia algo por trás disso aqui. É óbvio que o que eu estou contando para você é um pedacinho deste grande mistério do livro dos sinais. Deus abençoe você. Deus te guarde. Nós temos 2 encontros mais. Temos o último sinal e depois vamos fazer um grande fechamento. Deus abençoe. Deus te guarde. Deus te ilumine. E agora é o maior dos sinais. Mas só na próxima quarta-feira. Tchau.